No decorrer dos séculos, elas causaram medo e admiração. Foram perseguidas e queimadas muitas vezes em julgamentos questionáveis pela forma como foram conduzidos. Viviam realmente em conluio com as forças das trevas? Ou eram mulheres incríveis adiante do tempo em que viviam, injustamente perseguidas e estigmatizadas por baterem de frente com costumes e regras sociais que negavam a elas até mesmo o mais simples direito de terem uma opinião própria? Muitas foram mortas por celebrarem o amor e a união com a natureza, na forma inocente de rituais pagãos. Vamos conhecer agora as verdadeiras bruxas que deixaram sua marca na história. E sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Félix Fausto e nós aqui do canal Não É de Barbada convidamos você a conhecer os segredos do controverso, do surpreendente e do extraordinário. Número 1. Mãe Shipton. Nascida Ursula Southail em 1488, poderia-se dizer que Úrsula era o estereótipo da bruxa por sua feiura. Popularmente ficou conhecida como Mãe Shipton. Era considerada uma grande adivinha e profetisa. Muitas vezes foi descrita como uma bruxa que deu origem às Rollright Stones. E você sabe o que são as Rollright Stones? Reza a lenda que esses monumentos eram um rei e seus cavaleiros que foram transformados em pedras por uma bruxa. Dizem que se casou com Toby Shipton, um carpinteiro local, em 1512 e nasceu numa caverna em Knaresborough, em Yorkshire. A caverna ainda existe e é local de visitação. Ficou conhecida como a Caverna da Mãe Shipton. Dizem que ela preveu uma série de calamidades que atingiram a Inglaterra. Calamidades como o grande incêndio de 1666, que quase destruiu toda Londres. Número 2. Alice Kyteler. Ela foi a primeira mulher a ser queimada por bruxaria na Irlanda. Alice Kyteler viveu entre 1280 e 1325. Foi casada 4 vezes e foi acusada de envenenar 2 dos seus maridos. Alice não era exatamente o padrão de mulher submissa que todos esperavam que ela fosse. Tinha um comportamento um tanto moderno para a época, o que gerou um sentimento de inveja e um certo temor por suas atitudes. Logo, surgiu que a acusassem de adoração ao diabo, e alguns vizinhos alegam tê-la visto sacrificando animais. Uma empregada sua alegou sob tortura que sua patroa realmente praticava bruxaria. Alice era oriunda de uma família muito rica, e outras pessoas próximas a ela também tiveram mortes misteriosas. Hoje, acredita-se que Alice Kyteler talvez fosse uma psicopata e não uma bruxa. Mas no final, os atos do julgamento a deram como culpada de bruxaria. Alice e sua empregada, que se chamava Petronilha, foram queimadas vivas na fogueira em 1325. Número 3. Catherine de Chailly. A essa mulher foram atribuídas mais de 1000 mortes. Ganhou o apelido de Mãe dos Venenos. Catherine de Chailly nasceu em 1640 em Paris. Era filha de feiticeira e aos 9 anos de idade já mostrava um profundo conhecimento em astrologia e quiromancia, que é a arte de ler as mãos. Casou-se aos 20 anos com um joalheiro fracassado e adotou o nome de Catherine Monvoisin. Obrigou-se a usar seus conhecimentos de magia para garantir seu sustento. Catherine preparava poções afrodisíacas e amuletos que prometiam deixar as mulheres mais bonitas. Suas habilidades deram a ela acesso à nobreza parisiense. Seu produto mais procurado era o pó de herança, um poderoso veneno que garantia a seus clientes a morte de alguém que poderia lhe deixar uma polposa herança. Passou a celebrar rituais de magia numa cabana próxima à capital e a preparar mais do pó da herança, que era vendido como água. O número de mortes na nobreza aumentou assustadoramente. Uma de suas mais famosas clientes era a Marquesa de Montespan, amante do rei Luís XIV. E ela ganhou o apelido de La Voisin, que quer dizer a vizinha. Foi queimada viva em praça pública em 1680. Número 4. Tibuba Indian. Em 1693, houve na cidade costeira de Salem, na Massachusetts colonial, um julgamento até hoje discutível que levou para a execução 20 pessoas. 19 por enforcamento, 14 mulheres e 5 homens, uma idosa que foi morta por esmagamento a pedradas.
Mas como começou tudo isso? Uma escrava chamada Tibuba Indian. Tibuba Indian pertencia a Samuel Parris. Foi a primeira pessoa a ser acusada de bruxaria no julgamento de Salem. Dizem que ela compartilhou tradições ancestrais, bem como rituais voodoo. Várias pessoas relataram sofrer pesadelos e insônia devido aos seus rituais. Acabou condenada por embruxar as pessoas. O julgamento de Salem certamente é um dos julgamentos mais bem documentados da história. Muitos acreditam que tudo não passou de histeria coletiva. Mas histeria coletiva ou não, ou bruxaria, o fato é que 20 inocentes foram mortos. Número 5, Marga Bean. Você sabe o que foi os julgamentos das bruxas de Fulda? Foi um notável acontecimento que aconteceu na Alemanha entre os anos de 1603 e 1606. Foram julgamentos ordenados pelo príncipe abade Balthasar von Derbach, que resultou na morte de 250 pessoas. Uma das primeiras vítimas foi Marga Bean. Marga Bean nasceu em 1560 e foi casada 3 vezes, e foi herdeira dos seus 2 primeiros maridos. Nunca se soube ao certo a origem das acusações contra ela, mas Marga foi presa e acusada de participar de missas negras realizadas na floresta. Seu terceiro marido protestou contra sua prisão dizendo que ela estava grávida, mas logo somaram-se a acusação de bruxaria, acusações de assassinatos, e que a criança que ela estava esperando era fruto de relações carnais com o diabo. No fim, foi queimada viva na fogueira. A torre na cidade de Fulda, onde ela e outras bruxas estiveram aprisionadas, existe até os dias de hoje. Número 6, Agnes Sampson. Agnes Sampson era uma conhecida curandeira e também prestava serviços de parteira. Conta a história que o rei James VI retornou de Copenhagen depois de se casar com Ana da Dinamarca, que era filha do rei da Dinamarca e da Noruega. Na viagem de retorno, enfrentou uma tempestade sobrenatural. Naquela época, a corte dinamarquesa estava impressionada com as questões de feitiçaria, e houve um boato de que demônios foram enviados por bruxas para afundar o navio. O trabalho de curandeira e parteira nunca foi bem visto pela corte e pela igreja. Agnes Sampson foi presa e teve seu corpo todo raspado para que se revelasse a marca das bruxas. O próprio rei James presenciou as sessões de tortura. Agnes sempre negou as acusações, mas as torturas foram tantas que acabou confessando. Dizem que ela tinha o poder de criar tempestade. Fazia isso afogando gatos e enterrando parte de cadáveres nas margens dos rios. Um desses rituais teria criado os efeitos climáticos que quase afundaram o navio do rei James VI. No dia 28 de janeiro de 1591, Agnes Sampson foi estrangulada e queimada na fogueira. Dizem que o fantasma de Agnes Sampson é visto vagando no castelo de Holyrood House. Número 7, Kael Mary. A intolerância religiosa também foi a causa de muitas perseguições e mortes. Mulheres que muitas vezes celebravam inocentes rituais de veneração à natureza ou de alguma forma valorizavam o empoderamento feminino eram muitas vezes acusadas de bruxaria. Kael Mary, uma holandesa, foi acusada de paralisar um porco e que o leite sempre azedava na sua presença. No julgamento das bruxas de Roermond, na Holanda, que era conduzido por católicos espanhóis, Mary foi inocentada, mas ainda assim foi banida da cidade, mas acabou sendo encontrada e morta por mercenários que a julgavam culpada de bruxaria. Infelizmente ela não teve como escapar. Número 8, Mima Renard. Sabe-se pouco sobre Mima Renard, sempre cercada de mistérios. Mima era francesa e veio para o Brasil fugindo das acusações de bruxaria. Era extremamente bonita para a época e era uma mulher que desafiava padrões. Tinha uma personalidade forte que a destacava das demais. Casou-se com um homem chamado René Renard e vieram para a vila de São Paulo, como era conhecido na época. Mesmo casada com René, Mima era assediada por muitos homens. Sua beleza só podia ser fruto da associação com o diabo, era o que muitas mulheres tomadas de inveja diziam, e as fofocas só aumentavam. Seu marido foi morto por um homem que tinha interesse amoroso por Mima. Sozinha e desprotegida, apelou para sua beleza e seus dotes físicos, entrou para a prostituição
e não tardou a dizer que seu sucesso com os homens realmente se devia a feitiços e poções que ela usava. No ano de 1692, foi queimada viva na fogueira, isso em praça pública na vila de São Paulo. Número 9. Karin Svensdotter. Karin Svensdotter foi uma sueca que alegou ter filhos com o Rei das Fadas, uma criatura mítica chamada Alvakugen. Em 1656, ela trabalhava como empregada doméstica e conheceu um belo homem que vestia roupas douradas. Isso aconteceu na montanha chamada Granskule, que quer dizer Colina Verde. Karin foi levada a julgamento por esse ato. A princípio, não havia nada de criminoso em ter relações com espíritos da natureza, mas o ato foi interpretado como bestialidade, que é o mesmo ter relações sexuais com animais. Mas felizmente, o caso de Karin Svensdotter teve um final feliz. Um padre chamado Gita Kohovrat a considerou enlouquecida pela magia de Satanás e ordenou à comunidade que orasse por ela. O Rei das Fadas nunca mais apareceu e Karin foi deixada em paz. Número 10. Marie Laveau. Marie Laveau foi uma ocultista conhecida como a Rainha do Voodoo, a mais influente praticante do voodoo no estado americano da Louisiana. Temida e respeitada, ela galgou seu reconhecimento no mundo onde os homens sempre foram os nomes de destaque. Nasceu em 10 de setembro de 1801. Embora sua origem seja incerta, acredita que seja filha de uma ex-escrava com o prefeito Charles Laveau. Casou-se com um negro livre chamado Jacques Paris, que veio a morrer em circunstâncias misteriosas em 1820. Após sua morte, Marie tornou-se cabeleireira e trabalhou para famílias brancas abastadas. Iniciada no voodoo, logo ganhou fama como mulher de poderes sobrenaturais e ela tinha uma cobra chamada Zumbi. A aristocracia e os políticos a procuravam seus serviços, os quais eram muito bem pagos. Foi um nome tão importante para o voodoo quanto para o hoodoo. E você sabe as diferenças entre voodoo e hoodoo? O voodoo é uma religião, com todos os dogmas pertinentes a uma religião, com hierarquia estabelecida, assim como uma doutrina, e é muito semelhante ao nosso candomblé. Já o hoodoo, segundo a Conjure Morgana, que é um dos maiores nomes do voodoo no Brasil, ela explica que o voodoo é mais uma prática mágica que assimila muita coisa do voodoo haitiano, tais como o uso de óleos, bonecos e pós mágicos. Ela acrescenta que tudo isso somado no voodoo também se usa a prática medicinal indígena e grimórios europeus. Conjure Morgana é do Rio de Janeiro e é uma incansável divulgadora do voodoo no Brasil. Defensora da tradicionalidade do voodoo, ela e a falecida Rose de Jericó marcaram com competência e honestidade essa crescente prática mágica em terras brasileiras. Outros nomes que seguem com relevante importância, tais como Sargon, Lilith Conjure, Aisley Conjure. Essa é da nova geração do voodoo. E voltando a Marie Laveau, ela também foi dona de um bordel. Reza a lenda que, aliada aos seus poderes sobrenaturais, ela também tinha uma imensa rede de informantes, que eram seus olhos e ouvidos pela cidade. Marie Laveau também era muito conhecida e amada pela caridade que praticava. Isso fazia também com que ela fosse respeitada por outras vertentes religiosas. Na cultura pop, sua imagem apareceu em séries como American Horror History, e nas HQs ela foi uma grande rival do Doutor Estranho na Marvel. Os jornais de Nova Orleans anunciaram sua morte no dia 16 de junho de 1881. Curiosamente, ela continuou sendo vista mesmo após essa data. Acredita-se que uma de suas filhas assumiu sua identidade e deu continuidade ao seu trabalho e às suas práticas. Marie Laveau é sem dúvida um dos grandes nomes da magia na história mundial. E esse foi mais um vídeo aqui do seu canal Não É de Barbada. Caso tenha gostado do nosso conteúdo, por favor, deixe um like aí, um comentário. Quem não é inscrito, faça a sua inscrição. E eu quero agradecer de coração a Conjure Morgana, que dedicou parte do seu tempo a me orientar nessa questão aí do material usado nesse vídeo. Muito obrigado aí, Morgana, Conjure Morgana, pela ajuda. Divulguem esse vídeo, compartilhem, deem uma mão aí para que ele ganhe relevância aí na plataforma. Valeu!